aí nos jornais que ela está devendo, não sei, 20 milhões. Infelizmente é um problema internacional. Exxon Valdez foi multado em 15 milhões e até hoje só pagou 2 milhões de dólares. É preciso bater firme, é preciso multar e mais ainda, é preciso levá-la a uma recompensa, porque quando eu falei, o desastre é também diplomático. A Baía de Guanabara é o palco do maior projeto ecológico do Brasil, 800 milhões de dólares. Foi firmado na Rio 92. Nós perdemos a Olimpíada no Rio de Janeiro também por causa da poluição da Baía de Guanabara. Se você tem um projeto internacional e você mesmo polui a Baía, quem é que vai continuar investindo no Brasil? Por isso que nós temos agora que buscar também, além de salvá-la, temos que buscar a recuperação da nossa credibilidade, que está muito abalada. Doutor Vitor, mais de 1.200.000 litros de óleo. Isso é acidente ou é descaso? As notícias que nos deram inicialmente foram de que o acidente teria ocorrido durante meia hora. Depois, já informações posteriores mostraram que a Petrobras se enganou ou mentiu, ou o que foi, e isso já praticamente triplicou, passou para 4 horas com um volume 3 vezes maior. E isso realmente se configura numa questão muito grave, porque o acidente ocorreu numa área onde as correntes são poucas, mas por outro lado, onde existem manguezais, não só o manguezal de Guapimirim, que é o principal, mas os manguezais da própria foz do Rio Estrela, ali daquela região, perto da Reduc, que são manguezais hoje que estão muito bonitos. E os manguezais, além de berçário, eles têm uma função muito importante como retentores da erosão, do assoreamento que vem para dentro da Baía. E começamos, olha, eu nunca pensei que eu fosse me preocupar com isso. Porque há alguns tempos atrás, alguns técnicos, inclusive, vaticinavam que a Baía ia morrer, que a Baía ia sumir. Alguns davam até datas. 2029 era uma data falada. Por causa de outro tipo de poluição, que é o esgoto. Exatamente, pelo esgoto, por toda a série de agressões que ela recebe. E a gente achava que aquilo era um troço, realmente um descalabro que não podia acontecer. E hoje em dia você já vê situações que começam a configurar uma coisa nesse sentido. Por exemplo, o canal entre a Ilha do Fundão entre a Ilha do Governador e o continente, esse canal ele vem sendo estreitado dia a dia com obras do aeroporto, da linha vermelha, assoreamentos diversos, uma série de coisas desse tipo. Se esse canal ali se assorear, seguramente se perde 1/3 da Baía de Guanabara. Toda a parte em cima da Ilha do Governador vai se assorear e aquela parte também entre a Ilha do Governador, a Ilha do Fundão e ali o Caju também vai se assorear. Quer dizer, então já se começa a antever situações catastróficas. Em 4 anos, 5 vazamentos de óleo na Baía de Guanabara provocados pela Petrobras. Isso não pode ser prevenido? Pode. Em 1997... segundo o próprio presidente da Petrobras, houve um vazamento nesse mesmo duto. Naquele momento, se tivesse instalado um dispositivo que, através de, não sei, talvez alteração de pressão, você detetasse o vazamento e em questão de segundos desarmasse todo o sistema, você não estaria nessa situação. Existe essa tecnologia, a Petrobras tem dinheiro para utilizar, portanto que já comprou parte dessa tecnologia, mas não usou ainda na Baía de Guanabara. Mas por quê? Aí que está, eu acredito que uma das falas do presidente da Petrobras é que não havia dinheiro para fazer tudo que o meio ambiente pede. Mas agora eu creio que eles vão achar o dinheiro para isso. Eu acho que, no meu entender, é a velha história de não gastar o dinheiro necessário para preservar o meio ambiente. As pessoas podem dizer, como ele disse, que não há o dinheiro para, digamos assim, recuperar o meio ambiente, tudo que nós fizemos. Mas evitar que seja destruído, eu acho que há o dinheiro, senão não pode funcionar. Eu tenho, para mim, na minha impressão, é que um duto, existindo essa tecnologia que desarma automaticamente o vazamento, o oleoduto só pode funcionar com essa tecnologia. Para mim isso é evidente. Sem dúvida. É evidente. E como é que você vai explicar um vazamento de 4 horas? O ministro do Meio Ambiente hoje, Sarney Filho, disse que está indignado com o que está acontecendo. Mas não é uma das tarefas do ministério dele fiscalizar o que está acontecendo no meio ambiente brasileiro? Olha, existe um trabalho, uma tentativa de fiscalização da Petrobras.
Essa tentativa já está até em lei. É uma lei que permite ou que autoriza a auditoria externa na empresa. Então existe essa lei estadual permitindo que se faça uma auditoria externa. A Petrobras nunca aceitou essa auditoria externa. Mas ela pode se recusar a aceitar uma fiscalização? Ela não pode se recusar, mas também não houve firmeza o suficiente para sujeitá-la a essa auditoria externa. O que está faltando, e com a Petrobras existe muito isso, existe uma certa complacência política. Primeiro, porque a Petrobras tem toda essa história. Segundo, porque as pessoas às vezes têm medo de, executando as leis no meio ambiente, contribuírem para um desequilíbrio competitivo da Petrobras. Estarem fazendo, de uma certa maneira, o jogo dos competidores, o jogo da luta pelo mercado. Eu acho que não, que a gente tem que, no meu entender, a Petrobras só vai sobreviver internacionalmente quando ela aceitar essas normas do meio ambiente. Porque a nova situação exige isso. Então, se você é amigo da Petrobras realmente, faça-la respeitar o meio ambiente, não seja condescendente com ela. Doutor Sérgio, o senhor demonstrou uma certa surpresa agora. Por quê? Não, está passando na minha cabeça uma frase da saúde pública brasileira que dizia que a saúde pública brasileira só avança quando tem epidemia. E é mais ou menos isso que está acontecendo no nosso meio ambiente. Aparece a epidemia da meningite, a gente consegue produzir a vacina da meningite, né? E o que parece que está acontecendo aqui é exatamente, precisa ter uma tragédia. Um desastre para as providências. Um desastre, e aí em função do desastre nós avançamos na proteção do meio ambiente. Doutor Vitor, o senhor que conhece tão bem essa Baía de Guanabara, esses dutos, depois de tantos anos na FEMA, o senhor acredita que a partir de agora vai ter uma fiscalização mais séria? Porque são 16 terminais sujeitos a vazar a qualquer momento. Sem dúvida, digamos assim, a fiscalização ela pode existir, embora realmente hoje em dia os quadros, por exemplo, da FEMA estejam debilitados. Não se vem dando aos órgãos ambientais, às agências ambientais, aquele apoio que os governos deveriam dar. Então, essa fiscalização ela vem sendo feita com dificuldades. Aliás, todo o serviço público vem passando por uma certa dificuldade, digamos assim, nos últimos tempos, né? Não se tem aumento, não se tem renovação de quadros. Então, isso é um problema sério. Mas eu acho que o principal fator aí não é a fiscalização, é a mudança de mentalidade da Petrobras. Quer dizer, eles têm que botar na cabeça que eles têm que ser os primeiros do mundo, não só na exploração de petróleo em águas profundas, mas também na parte toda de controle ambiental. Não pode ser a primeira do mundo naquele outro ramo e no ramo de cá ficar essa displicência, esse descaso. É a mentalidade. Eu estava contando aqui uma história, em 96, houve necessidade de se fazer uma dragagem no canal de refrigeração que capta água para refrigeração, porque outra coisa, o circuito de refrigeração da Reduc é circuito aberto, quer dizer, qualquer vazamento ele vaza, não é circuito fechado porque custa 70 milhões de dólares, é o tal negócio, então não se bota. Quer dizer, então, houve necessidade disso. Pois não é que a Petrobras queria dragar ali na boca do canal de coisa e jogar essa lama toda ali do lado, dentro da baía? Tivemos que ser muito veemente no sentido de mostrar para eles que era uma oportunidade de se levar essa lama preta toda que tem ali, que a maioria é consequência de vazamentos antigos desse tipo mesmo, para fora da baía ou então em terra, para poder se tratar isso e dar um destino adequado, mas não deixar dentro da baía. Quer dizer, então essa mentalidade é que eu tenho impressão que com esse desastre talvez mude, né? Eu acho que houve uma mudança de qualidade. Eu nunca vi num desastre ecológico uma vontade popular tão grande de que sejam punidos e de que haja uma mudança. Eu acho que isso é importante, quer dizer, eles têm um dinheiro determinado para gastar com o meio ambiente. Dependendo da pressão da opinião pública, eles vão gastar dos consumidores e tal, eles vão ter que gastar esse dinheiro e gastar mais ainda. Eu acho que o que eu senti na rua é uma consciência mais aguda da gravidade do problema ambiental e da necessidade de enquadrar essas grandes empresas. Deputado, vamos interromper um pouquinho, vamos a São Paulo agora. Coronel Cavanhari, o senhor que é um estudioso aí de estratégias, o senhor acha que o fato da Petrobras ter sido monopólio, isso complica muito a situação agora dela? Não. Eu concordo com o Gabeira que ela deve ser responsabilizada e deve existir uma firmeza, energia, principalmente por parte do governo,
em fazê-la reconhecer a negligência dela e que já não venha ocorrer mais em qualquer unidade da Petrobras do que ocorreu na Baía de Guanabara. Mas o senhor acha que a Petrobras vai assumir essa responsabilidade? Eu acredito que sim. Ela deverá assumir. Se ela não assumir, nós não podemos admitir que ela, hoje, considerá-la como uma grande empresa brasileira negligente, que não tem respeito pelo meio ambiente. Quer dizer, comprometendo inclusive a nossa credibilidade internacional a respeito disso. Deputado, o senhor concorda com o coronel? O senhor acha que isso vai acontecer? Olha, os primeiros passos da Petrobras indicam nesse sentido. Primeiro, ela assumiu a responsabilidade. Segundo, o presidente reiteradas vezes hoje nos garantiu de que eles não vão medir esforços para recompensar não só o meio ambiente como a população atingida, mas essas promessas no calor do acidente têm um peso. Na medida que o tempo passa, nós temos que monitorá-la, né? Eu posso dizer que nesse momento a Petrobras está fazendo tudo para tomar as providências. Mas e quando não sair mais nas manchetes? E quando a gente tiver que estar trabalhando anônima e fora dos refletores? Aí a coisa é um pouco mais complicada. Doutor Sérgio, a população dessa área corre algum tipo de risco com esse óleo ali tão presente? Eu acho que esse ciclo que é provocado em termos de crises ambientais sempre vão dar algum problema de saúde. Quer dizer, é uma relação tão imediata o meio ambiente com saúde que sempre vai ter problema. Que tipo de problema pode acontecer? Problemas diretos, o próprio contato com o óleo na água, né, de problemas de pele, problemas de intoxicação, e sejam problemas decorrentes da crise social que vai lá se instalar. Quer dizer, se não forem tomadas medidas assim, radicais, de que a sobrevivência dessas pessoas seja garantida enquanto trabalho, e aí não é simplesmente distribuição de cesta básica, tem que ser a manutenção durante o período que se espera que isso possa estar resolvido, né? Nós entramos naquilo que nós chamamos o ciclo negativo da doença da miséria. Quer dizer, aumentando a miséria, aumenta a desnutrição, aumentando a desnutrição, diminui as forças de resistência das pessoas às agressões do meio ambiente, mais doença aqui. Então esse ciclo vai se desenvolvendo. Deputado, o Brasil se assustou há anos atrás com a imagem daquelas aves cheias de óleo no Golfo. Hoje estamos vendo isso aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Qual é a avaliação que o senhor faz? A avaliação que eu faço, até onde eu posso dominar os dados, eu ainda estou numa fase de expectativa. Nós nos demos um prazo de uma semana para que, inclusive, algumas pessoas de fora do Brasil viessem avaliar mais técnica e cientificamente, mas eu já posso dizer que talvez tenha sido o maior desastre ambiental naquela região. E um desastre ambiental dessas proporções pode nos trazer dificuldades. Como eu te disse, é um projeto de recuperação da Baía de Guanabara em curso. Até que ponto esse projeto não foi bombardeado também pelo acidente? Pode nos trazer problemas de credibilidade internacional e, mais ainda, eu acho que nesse momento, né, do ponto de vista do Rio de Janeiro, nós fomos a sede da Conferência Internacional do Meio Ambiente em 1992. O que não deixa de nos encher de vergonha diante disso. Muitas vezes a capital da ecologia, né, a capital internacional da ecologia, uma cidade que nós não sabemos o impacto que essas imagens podem trazer no turismo internacional para o Rio de Janeiro. Tudo isso são coisas que não podemos computar agora, nós podemos apenas lançá-las no ar e esperar o tempo para poder ter a dimensão. Agora existe alguma coisa que é constante, né? Isso aqui eu acho que assusta, né? Que essa ideia que de repente nós fomos colocados diante de uma tragédia, entre aspas, né? Que aparece sempre como alguma coisa inevitável. E quando ela se dá, e nós tomamos conta, começamos a tomar contato com ela, descobre-se que era absolutamente evitável. Era evitável? E qualquer medida de prevenção poderia fazer com que não acontecesse. Era evitável, sem sombra de dúvida. É uma questão de investimento. A tecnologia existe, como o Gabeira que acabou de falar, podia ter sido colocada. Por que a Petrobras tem tantas multas? Inclusive multas que não paga. Se ela tem tantas multas é porque ela fez inúmeras transgressões.
E se você faz inúmeras transgressões, evidentemente que um dia você vai fazer uma que terá essa dimensão. Sem sombra de dúvida. Eu queria até aduzir para o Sérgio que o óleo traz com ele hidrocarbonetos aromáticos polinucleares que vão para os sedimentos, que podem se incorporar aí depois em crustáceos, cadeia alimentar. Isso é cancerígeno, pode ter consequências de longo prazo, quer dizer, são coisas que realmente têm um efeito maior do que às vezes a gente pensa que tem no primeiro minuto. Falou-se hoje com um especialista inglês, Horseman, que foi ao Golfo e esteve presente na Guerra do Golfo. Na Guerra do Golfo. E ele acha que o processo de recuperação é limitado, que tem que fazer uma recuperação mecânica, você tem que retirar o óleo, nós temos que lutar inclusive para que não tentem dissolver, jogar detergentes, solventes. Detergente dentro da Bahia está proibido de ser jogado por causa dos manguezais. Nós estamos atentos, né? Então tem que retirar mecanicamente. Ele acha que a possibilidade de recuperação é de 15%. 15%? Ele não vê mais do que isso, não. Agora vamos esperar. Ô Beatriz, olha aqui, eu vou só lembrar uma coisa que eu também já tinha falado. Há 25 anos atrás, eu coordenei aquele vazamento do Tarique, na Baía de Guanabara. E ali foi atingido brutalmente o manguezal do rio Jequiá, na Ilha do Governador. Esse manguezal, até hoje, 25 anos depois, não se recuperou totalmente. O senhor consegue fazer uma previsão hoje? Eu acho que essas previsões de 5 a 10 anos que a Secretaria e a FEMA estão dando são absolutamente realistas. E dependendo de como isso se estender, talvez o prazo seja maior. Sem dúvida nenhuma. Infelizmente, a gente vai ter que esperar mesmo pelo tempo, não tem outro remédio. E que desta vez vamos torcer, né, para que desta vez essas últimas consequências apareçam. A barulhenta permanência do ex-ministro Elcio Álvares, a sua complicada demissão, a escolha do advogado Geraldo Quintão e o que o espera no Ministério da Defesa. Coronel Campagnari, o senhor que é um estudioso de questões estratégicas, esse bombardeio acabou ou não? Não, esse acabou. Espera-se que, apesar de muitos acharem que a escolha foi errada do presidente da República em escolher o advogado-geral da União, espera-se que ele venha a ser uma surpresa agradável. Eu, por exemplo, sou da opinião que eu acredito que ele não foi uma boa escolha. Por quê? Não, porque o ministro da Defesa tem que ter um perfil muito bem definido. Ele tem que ser uma pessoa que tenha trânsito político. Tem que ser um hábil negociador. Ele tem que ser um militar, coronel? Não necessariamente, de preferência civil. Principalmente neste início de implantação do Ministério da Defesa. Mas por que um civil? O senhor como militar, defendendo um civil no Ministério da Defesa? Porque a necessidade de ser um civil não quer dizer necessariamente porque para exercer o controle político das Forças Armadas. É porque a responsabilidade pela defesa, a responsabilidade não é militar, a responsabilidade é política. As Forças Armadas são instrumento do poder político e do poder civil. Então cabe ao poder civil, ao poder político, exercer essa responsabilidade. E o delegado que vai exercer essa responsabilidade em nome do comandante supremo é o ministro da Defesa. Nesse caso pode ser até um militar, mas eu vejo que deve ser um civil agora, porque para se evitar que se colocar um militar, ele vem defender interesses corporativos e que agora não é desejável para o país. Mas o civil não corre esse mesmo erro, nesse mesmo risco? Não, se a escolha não for adequada, não for feita com critérios, não foi criteriosa, pode ocorrer outros perigos, outras ameaças. O que nós temos de ver é o seguinte, nós temos de ter alguém, como já disse, tem de ter um trânsito político, tem de ser hábil negociador, tem de ter capacidade de decisão, tem de saber se impor sua autoridade e, principalmente, ter um passado inatacável. E o senhor acha que esse não tem? Porque o senhor falou que ele não tem o perfil. Não, o passado dele, eu acredito que é inatacável. Mas só porque ele teve algum passeio no Congresso recentemente, não quer dizer que ele tenha trânsito político. Só na mão. Coronel, não vejo isso. Coronel, eu vou fazer uma pergunta para o senhor agora, que o senhor responde no próximo bloco. O senhor concorda com muitos políticos e muita gente também que defende o nome do vice-presidente Marco Maciel para ministro da Defesa? Daqui a pouquinho. O painel da semana volta daqui a pouco.
Fantástico. Reapresentação na Globo News, domingo para segunda, 00:05. Estamos de volta com a segunda parte do nosso Globo News painel. Antes de terminar o primeiro bloco, eu tinha perguntado para o coronel se ele concordava com o nome do vice-presidente Marco Maciel para ministro da Defesa. Coronel, o que o senhor acha? Bem, ele é um bom nome, não há dúvida. Porque o nome dele apareceu depois do novo ministro já indicado pelo presidente. Sim, ele é um bom nome, não há dúvida, é um bom nome. Aliás, tem grande parte desse perfil. Mas eu acredito que ele não aceitaria. Por quê? Porque ele, como vice-presidente da República, as relações dele com o presidente não são relações de subordinação, de chefe e subordinado. Ele, como ministro, passa a se subordinar ao presidente da República. Deputado, o senhor concorda com o coronel? Eu concordo, eu acho que não seria uma boa coisa para ele. Ele pode manter, ele seria um ministro e não creio que seria uma boa coisa. Aliás, esse cargo é um cargo muito difícil. Eu não creio que seja uma boa coisa nesse momento. Porque se você examinar bem, eu não sei, o Elcio Álvares, até tive a oportunidade de declarar na televisão que o Elcio Álvares não conhecia quase nada de defesa, ele não tem um passado ligado à defesa. Se fosse chamá-lo para discutir defesa no Congresso, ia saber se o lateral direito nosso ia permanecer naquele lugar, se nós íamos ter um outro um outro defensor na área, um outro líbero. Então isso não... Na verdade, esse outro que entrou agora, Geraldo Quintão, eu observei as entrevistas dele, ele também não é chegado ao tema, não tem nenhuma reflexão sobre o tema, nenhuma contribuição. Eu acho o seguinte, se você considera, como você considera a defesa absolutamente desinteressante, inócua, e coloca uma pessoa que não reflete sobre isso, tudo bem. Ou então você não tem condições políticas de colocar um ministro da Defesa. Então o Ministério da Defesa, para mim, hoje é um símbolo só. É um símbolo de uma decisão que nós tivemos, baseada no que o coronel falou, de manter o domínio civil, é uma atribuição da sociedade, as Forças Armadas executarão, é um símbolo disso, mas nós ainda não encontramos um ministro que tenha capacidade de desenvolver essa tarefa. Coronel, o que o senhor acha da posição do deputado Fernando Gabeira? Eu não sou tão pessimista quanto o Gabeira. Eu acho que existe algum brasileiro que tem essas condições para exercer o cargo de ministro da Defesa, as funções de ministro da Defesa. Existe. Eu acredito que existe essa pessoa. Mas pelo jeito que o senhor está falando, não é mesmo o atual ministro. Não, nós temos de ver o seguinte, é que não há uma tradição na nossa cultura política, cultura republicana, não há uma tradição dos políticos se interessarem por assuntos de defesa. Não existe essa tradição. Então, quer dizer, nós temos de criar uma tradição. Agora, nós só podemos criar uma tradição se nós começarmos desde já a pensar, a interessar dentro da classe política ou aqueles que estão no entorno da classe política que comecem a se interessar por assuntos de defesa. Isso aqui é importante. Quer dizer, nós só poderíamos sair do símbolo, deixar de ser símbolo e ser uma realidade, quer dizer, um ministro civil, se nós procurarmos adequadamente quem deve ser ministro da Defesa. Tem muitos políticos dizendo que a Agência Nacional de Aviação, um projeto que já está em andamento, agora, com essa troca de ministros, ela deve demorar muito. O que o senhor acha disso? Não, que ela deverá ser uma agência civil, não há dúvida. Isso não há dúvida. Assim como no futuro a Infraero deverá ser privatizada. Agora, o que nós temos de ver é o seguinte, agora, nesse momento, não se deve tratar desses problemas, que tem outros problemas mais importantes nas Forças Armadas. Quais, por exemplo? Por exemplo, o reequipamento, o reaparelhamento, a modernização das Forças Armadas, que tem parte desse equipamento, desse armamento, quase que sucateado. E, além de tudo, pensar na profissionalização das Forças Armadas. Esses são assuntos mais importantes hoje. Também acho. O senhor acha espero, coronel, espero o seu apoio para a minha emenda constitucional que elimina o serviço militar obrigatório em tempo de paz. O senhor concorda também com a eliminação do serviço
Concordo, mas concordo, mas eu faço aí uma observação. Por muito tempo ainda, nós vamos ter de admitir a existência de um serviço militar misto. O serviço militar obrigatório, junto com o serviço voluntário, tendo em vista a profissionalização do soldado. Por muito tempo ainda. Por quê? Porque hoje, na fase que nós vivemos, nessa fase econômica que nós vivemos hoje, de dificuldades de emprego, o serviço militar obrigatório, ele exerce uma função de aliviar a pressão sobre o mercado de trabalho, nesse aspecto. Segundo que, para nós abandonarmos o serviço militar obrigatório, nós temos de aumentar os recursos das Forças Armadas. Porque manter um exército profissional, quer dizer, com um soldado profissional, custa muito mais caro do que manter o serviço fundamental, baseado no serviço militar obrigatório. Porque o soldado profissional, ele vai ter um salário 3 vezes, 4 vezes superior ao soldado, ao conscrito, ao recruta. Ao Coronel, Mas a tropa será muito menor. Como? A tropa será muito menor. Será menor, mas aí vamos ver. Aí o segundo aspecto. Para se manter um serviço militar profissional, em que nós vamos ter quadros, quer dizer, contingentes de soldados, ganhando salário bem acima do que ganha hoje ou quem está servindo no Exército, nós temos de, para justificar isso, nós teríamos de ter Forças Armadas em permanente e frequente adestramento. E isso é que sai caro, o adestramento. Coronel, você acha que todas essas suas preocupações estão em pauta no Ministério da Defesa? Bem, eu acredito que sim, porque isso aí sempre foi assunto, tema debatido toda a minha vida militar. Né? E o novo... Principalmente no novo ministro, acusado, segundo os jornais, de ter feito 219 viagens particulares em aviões da FAB. Coronel, é mais uma crise? Quando o senhor começou essa entrevista, o senhor falou, a primeira crise acabou. Não sei se, né? Não sei se todas acabaram. Não sei. É muito difícil, eu não tenho bola de cristal para dizer qual que vai ser o futuro. Mas o problema é que essa decisão, essa escolha foi feita de improviso. Né? O presidente teve muito tempo, se ele estava cozinhando, se o Álvaro já estava na frigideira, desde que aconteceu, desde aquelas declarações feitas pelo comandante da Força Aérea, comandante da Aeronáutica, a partir daí ele já devia ter pensado no nome. E eu acredito que ele já deveria ter tempo suficiente para ter um nome adequado, uma pessoa indicada com perfil desejável para a função de ministro da Defesa. Eu acho mais ainda, se um país como o nosso, que quer ter um Ministério da Defesa, não tem nem que pensar desde aquele momento, a pessoa já tem que ter dentro um conjunto de pessoas no país capazes de desenvolver esse ministério, de forma que no momento que há uma crise como essa, já tem uma lista de pessoas capazes. Exatamente. Mas, Coronel, tanta crise no ministério só, é problema do ministro e é problema do presidente? Bem, a crise passada, essa que passou, a responsabilidade foi do presidente e do ministro, por quê? Primeiro que o presidente foi quem nomeou. E segundo, quem tinha um problema era o ministro. E esse problema aflorou através da CPI do narcotráfico. O presidente não tomou as medidas que seriam necessárias de imediato, até que houve um incidente militar. E a partir desse incidente militar que se desencadeou tudo. Mas não foi a culpa dos militares. Haja vista que os militares, os outros comandantes de força, prestaram solidariedade, estiveram alinhados com o comandante supremo no caso da demissão do comandante da Aeronáutica. Se ocorrer uma segunda crise, e ocorrer da mesma maneira que a escolha foi mal feita, obviamente a crise será a responsabilidade do presidente e do ministro. Vamos ver o que nos aguarda, não é, Coronel? Os brasileiros estão assustados. O medo da febre amarela fez com que os postos de vacinação ficassem lotados. Em alguns, acabou o estoque. Por que as doenças que acreditávamos estar longe dos grandes centros reapareceram com tanta força? Dr. Sérgio Arouca, o senhor como sanitarista, por que essa volta ao passado? Bem, na realidade, nesse ano nós estamos comemorando até 100 anos, veja só a coincidência, da Fundação Oswaldo Cruz. E se Oswaldo Cruz voltasse ao Brasil hoje, talvez, como foi dito na chamada, talvez, com exceção da febre amarela, que foi erradicada no mundo todo,
e da paralisia infantil que nós conseguimos controlar aqui no Brasil, praticamente todas as doenças do começo do século estão aqui acrescidas das novas. Por quê? Porque, na realidade, a saúde pública nunca foi prioridade no Brasil. E, além disso, talvez o que seja mais determinante é que a saúde é resultante de uma série de variáveis socioeconômicas. A saúde depende muito mais de água, de saneamento básico, como foi tratado aqui, da questão da educação, da questão de uma habitação correta, de boas condições de trabalho, de um meio ambiente protegido, de salário, de alimentação. E a saúde, então, é o resultante. A saúde é quase que alguma coisa em termos de qualidade de vida. É o resultado final de um processo que está se dando na sociedade. Então, na medida em que nós temos uma grande parte da população brasileira que não tem acesso à água, que não tem esgoto, onde as políticas de saneamento básico deixaram de acontecer nesse país há anos, moram em condições absolutamente as mais precárias, não têm condições de trabalho, estão desempregadas, se alimentam mal, estão com fome. E problemas que já podiam ter sido resolvidos no começo do século, como endemias, como a questão da doença de Chagas, que é casa. A doença de Chagas, apesar de estar bem controlada, razoavelmente controlada no Brasil, ela se resolve com uma boa casa no campo. Vamos voltar um pouquinho à febre amarela, que é o assunto agora, né? A doença agora mais comentada e que está atingindo muita gente. Por que ela saiu das regiões endêmicas? Por que ela está chegando aos grandes centros? Então, como resultante daquilo que eu estava dizendo, o Brasil ele é um solo fértil quase para qualquer epidemia. Chegou, fica. Quer dizer, essa possibilidade da febre amarela urbana, que foi controlada no começo do século, é um risco que está se dando desde o momento que o Aedes voltou ao Brasil. Ele havia sido controlado, o Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, ele havia sido controlado. Ele é o transmissor também da febre amarela urbana. É a mesma doença, mas com duas transmissões diferentes. Então, quando o Aedes voltou, se ele tivesse sido controlado, nós continuaríamos com a febre amarela silvestre, que essa, vamos dizer assim, é quase que impossível de ser controlada. É uma doença que acontece entre macacos, num ecossistema muito bem definido, e que o do homem só se contamina quando entra nesse ecossistema, sem proteção. Agora, o que aconteceu é que o Aedes, que era o transmissor da febre amarela urbana, ele voltou. E aí veio aquela história do custo-benefício. Por que nós vamos usar e gastar dinheiro no combate ao Aedes se não tem a doença? Aí nós falamos, olha, está tendo dengue em toda a América Central, está tendo dengue no Caribe. Vai chegar. Vai chegar. Teve uma epidemia seríssima em Cuba, que depois se transformou em dengue hemorrágica. Mas a dengue nos visita todo ano. Não, antes de chegar. Esses avisos nós estamos dizendo antes de chegar. Aí chegou a dengue. Nós falamos, vai ficar. Porque se não se combater o Aedes, e esse combate não pode ser um combate feito só no verão, o mosquito do Aedes é um mosquito safado. É um mosquito que gosta de sombra e água fresca. Ele está dentro das casas, na sombra, em água limpa, não é o mosquito da vala. Então, se ele não for combatido durante o ano todo, durante o verão, e ser combatido as larvas, a educação ambiental, aí ele estoura, não tem jeito. E nós dizemos, então, esse combate tem que ser permanente, e vai demorar muito tempo. Esqueceram completamente. Por que a saúde no Brasil está sendo tratada desse jeito? E ainda mais. Nós avisamos isso, e tem outro risco, tem o da febre amarela. Não é só o dengue, porque o dengue já estava trazendo um grande risco dele aparecer na forma hemorrágica. E aí seria uma catástrofe. Mas nós dizemos, não é só a febre, o dengue hemorrágico que está com risco de aparecer, é a febre amarela urbana. Por quê? Porque se existe a febre amarela silvestre, e uma pessoa vai naquele ambiente e se contamina, com os meios de comunicação que nós temos hoje extremamente rápidos, essa pessoa contaminada lá vem para a cidade. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Vem para a cidade, aqui tem o Aedes pica, ele demora para aparecer os sintomas, e o Aedes que se contamina nessa pessoa com a febre amarela que pegou no mato, pica uma pessoa e começa a febre amarela urbana. Então vamos dizer assim, mas o caso do Rio de Janeiro deu negativo. O problema não é que ele deu negativo. Mas 2 em São Paulo deram positivo. 2 em São Paulo já deram positivo e a qualquer momento pode ter. E o que é mais grave? É que para esse caso, para dengue não existe vacina, mas para esse caso nós temos uma vacina extremamente potente, que dá uma proteção de 10 anos, com uma experiência internacional fantástica no seu uso, que controla a doença. Então veja só, para o problema tanto da dengue como da febre amarela, nós não precisamos praticamente quase que de nenhum conhecimento novo. Oswaldo Cruz fez isso lá no começo do século de combater o Aedes. E nós temos agora a vacina.
Então por que não faz? Simplesmente porque não se tomou uma decisão política de fazer. Oswaldo Cruz combateu com os matadores de mosquitos que agora foram demitidos. Exatamente. Né? Foram demitidos, foram reintegrados pela justiça e o governo não aceita. Não aceita. Quer dizer, o governo está brincando com o símbolo disso para mim, de como está sendo tratado. Veja só que coisa terrível. Esse pessoal, esses agentes sanitários, eles estão numa situação precária, contratados pelo governo há mais de 10 anos. Foram contratados de forma triangulada, o governo passava dinheiro para a associação de moradores na favela, a associação de moradores é que os contratava, não tinham direito trabalhistas, não tinham direito a férias, não tinham direito a nada do ponto de vista trabalhista e contratados pelo governo. E a cada ano, e eu como deputado participei disso, eu nem sei com quantos ministros, eles eram demitidos. Aí nós tínhamos que ir lá em comissão, Gabeira ia várias vezes comigo, e nós convencíamos o ministro, olha, não pode demitir, está chegando o verão, daqui a pouco nós vamos ter de novo dengue. E esse pessoal foi treinado, capacitado, conhece, é um trabalho sério para ser feito. Foram de novo demitidos. Estão lá acampados há não sei quanto tempo lá na Cinelândia, a justiça manda reintegrar, eles não são reintegrados. Então, para mim, esse é um símbolo, né, que aliás não é responsabilidade que eu posso dizer de um ministro. Né? O Adib Jatene, quando nós aprovamos a CPMF, achando que os recursos da CPMF seriam utilizados na área da saúde, ele montou um programa de combate à AIDS em que 17 ministros de Estado assinaram esse compromisso. Bom, e tinha o dinheiro. Nós tínhamos votado a CPMF pagando um preço alto. Entre outras coisas, para isso. Né, que era para o combate à dengue. Né? Bom, saiu o ministro, acabou o programa. Ninguém se lembra o nome, ninguém nem se lembra desse programa. Dos 17 ministros. E está aí. Né? E está de novo aí, com o mesmo risco, com a mesma situação. Com a falta dos guardas sanitários, nós estamos vivendo situações, que eu não sei se vocês sabem, que alguns municípios estão contratando essas empresas de mata barata. De detetização? Detetização para combater a dengue. Para combater a dengue. Pega o dinheiro que o Ministério passa para o município e eles contratam uma empresa de mata barata para combater a dengue. Deputado, o Congresso vê isso tudo, por que não agir? Por que não cobrar mais responsabilidade do Ministério da Saúde? Nós temos cobrado, quer dizer, o primeiro ponto importante nessa história é que num determinado momento nós votamos um imposto novo, né, uma contribuição nova à CPMF exatamente para isso. Foi um momento histórico. É aquele momento que estava nascendo criança em pia de hospital, que as pessoas estavam morrendo na porta. Nós votamos emocionados, achando que o dinheiro que a gente estava votando... Pagando um preço alto. Os senhores sabem onde esse dinheiro está sendo usado? Foi usado em várias coisas, até comprar rosas, comprar goiabada. Entende? Agora, eles já não dizem que o dinheiro do CPMF continua, mas já não vai mais para a saúde. Quer dizer, não há uma decisão de se gastar com saúde aquilo que precisa ser gasto. E o modelo, né, ele tem que ser mudado. Quer dizer, eu acho que essa coragem é que precisa ser feita. Porque nós acho que criamos uma base legal, tanto na Constituição como na legislação, de criar um sistema de saúde que eu considero que talvez seja o mais moderno de toda a América Latina. O SUS. Descentralizado, com toda uma estrutura democrática de participação popular nas decisões. Um sistema que tem um arcabouço legal. E por que não funciona? Então ele tem que ser implantado. Agora, não basta só implantar e toda essa luta que a gente fez e agora continua se fazendo, de vincular recursos à área da saúde. Olha, estados e municípios têm que gastar uma parte do seu orçamento na área de saúde. Mas não basta só, isso que eu gostaria de deixar muito claro, aumentar o recurso na área da saúde. Nós temos que mudar o modelo. Em vez de ser um modelo absolutamente curativo, né, que gasta dinheiro em hospitais, que eu queria falar. Um prefeito um dia chegou para mim e falou, eu era deputado, chegou para mim e falou assim, olha deputado, no meu município eu só faço ortopedia. O senhor passou lá com dor de cabeça, eu engesso. Né? Porque é o que paga mais. Né? Então nós temos que mudar esse modelo, que é hospitalocêntrico, ele é baseado na doença, né, para um modelo que enfrente a questão da saúde. Doutor Vitor, o senhor está ansioso aí para falar alguma coisa? Para dizer que, exatamente, a medicina preventiva. E o que é medicina preventiva se não saneamento básico? Quer dizer, o problema do abastecimento de água, o problema de esgoto, o problema de coleta de lixo, drenagem urbana, tudo isso. E aqui,
Isso se casaria de uma forma assim espetacular com os problemas que você tem hoje em dia, porque isso tudo é questão de mão de obra barata, é material todo simples de tubulações, encanamentos. Quer dizer, saneamento seria um grande investimento, no caso ocuparia do lixo, uma enorme mão de até obra. Recurso econômico, você recicla Também, exatamente, reciclar. Que nós não Quer dizer, utilizamos. Né? Mas esse modelo... E esse mudar modelo, esse enfoque, né? Esse modelo hospitalocêntrico é um modelo complicado, né? Porque, na realidade, houve uma mercantilização da vida. Durante esses últimos anos, uma mercantilização que estava... Se nós estamos falando agora da questão da dengue, da febre amarela e da persistência da malária em expansão e da persistência da tuberculose, quer dizer, o que eu chamo que nós estamos vivendo uma combinação perversa na tragédia, na miséria, né? Entre todas as doenças da miséria, desnutrição, a diarreia, a xistosomose, chagas, a rancenias, a tuberculose, com as doenças da modernidade. O câncer, a doença mental, as doenças crônico-degenerativas. Só que essas da modernidade... Mais ainda, Sérgio, com um avanço da medicina de ponta muito grande. Muito grande. Muito grande. A gente vivendo doenças do início do século. Mas só que as doenças da modernidade, elas estão se expressando na forma da miséria. Quer dizer, quando aparece uma mulher com câncer ginecológico, é uma bobagem fazer prevenção, né? É baratíssimo, a tecnologia é absolutamente dominada, nós vamos fazer o diagnóstico quando ela já tem metástase inoperável. Né? Voltando à febre amarela, a vacina é realmente confiável? É uma vacina extremamente competente, praticamente sem efeitos secundários, dá uma proteção de 10 anos. Né? Quer dizer, então ela pode ser utilizada, e além do mais, tem outro dado, ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz, que é o maior produtor mundial da vacina de febre amarela, é exportador, inclusive, da vacina de febre amarela, quer dizer, não é uma vacina como a questão pode acontecer com a questão da gripe, que nós ficamos dependentes de importação de um outro centro produtor. Não, a vacina de febre amarela é produzida aqui. Né? Então, eu entendo que nesse caso, algumas medidas têm que ser tomadas. Primeiro, é a definição muito clara de um programa de combate ao AIDS. Né? E esse programa tem que ser permanente, efetivamente tem que ser descentralizado, mas ele não pode acontecer só no verão, ele tem que acontecer o tempo todo, feito pelos agentes sanitários, guardas sanitários, e esses guardas sanitários, eles podem ser treinados para não só combater o AIDS, mas como eles estão visitando casa por casa, eles podem ser realmente um agente da saúde. Doutor Sérgio, a super gripe é mais uma gripe com o nome novo da moda ou é uma nova gripe? Não, veja só, na nossa sociedade, de tempos em tempos, nós passamos por o que a gente chama pandemia. Né? Quer dizer, são agentes biológicos, nesse caso um vírus, que tem uma capacidade de mudança muito grande. Ele se transforma muito rapidamente em alguma coisa, em um vírus quase como se fosse novo, e portanto as pessoas não têm proteção a ele. Né? E assim foi a famosa gripe espanhola, e depois veio a asiática, depois veio de Hong Kong. Então, permanentemente esse vírus muda e ele começa em um determinado país e pela sua facilidade de comunicação, ele se espalha nisso que nós chamamos de uma pandemia. Então, para cada tipo quase que novo desse vírus, nós temos que estar começando a descobrir novas formas de proteção. Para essa não existe vacina. E para essa o que existe é o seguinte, é uma vacina já acumulada, né? Que a vacina que é feita, ela é feita com os vírus que apareceram nas epidemias anteriores. Né? Então, ela vai acumulando a possibilidade de utilizar os vírus anteriores. Esse caso desse vírus australiano, do Sydney, já esteve no Brasil 2 anos atrás. Então, essa vacina que foi aplicada, ela já deu um certo nível de proteção a esse vírus. A que foi feita com a vacinação de idosos. Então, vamos dizer assim, nesse caso nós entramos até, eu diria, protegidos. Agora, o que é o fundamental? O que ele pode mudar. Quer dizer, como ele tem essa capacidade de mutação muito grande, de repente, quando ele chegar ao Brasil, ele já pode estar passando por um processo de mudança. Então as pessoas devem continuar se vacinando. E principalmente nesse caso, eu estou plenamente de acordo com Não precisa esperar por uma vacina nova. Não. Nesse caso, eu estou plenamente de acordo com o Ministério da Saúde, né, em que a prioridade são para pessoas idosas, para pessoas que têm problemas crônicos, de qualquer tipo de deficiência, porque para as pessoas saudáveis vai ser uma gripe forte. Somente. Mas as pessoas saudáveis podem pagar a vacina particularmente. Pode ter pessoa pobre também que é saudável e não vai poder pagar uma vacina importada, né? Não, mas o preço eu vi um preço de R$1,50. Mas eu pelo menos eu sou daquela linha que saúde pública é gratuita. O Estado está gastando em tanta bobagem. Mas que essa saúde seja preventiva, boa universal, né, e competente. É a esperança, né, doutor Sérgio? Não podemos perdê-la nunca.
Agradecemos a presença dos nossos entrevistados de hoje, Sérgio Arouca, sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz, o deputado do Partido Verde, Fernando Gabeira, o engenheiro Vitor Coelho e dos Sul de São Paulo, Coronel Lesbá Cavanhari, do Núcleo de Estudos Estratégicos da Universidade de Campinas. Obrigada a você também por nos acompanhar. A gente se despede com o painel das imagens que marcaram a semana. E até a próxima.